Nos Estados Unidos, Peter Navarro, que é conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas ao governo brasileiro e também ao BRICS, chamando até os integrantes do bloco de vampiros, por causa das práticas comerciais consideradas desleais pelo Peter Navarro. Sobre esse assunto, quem tem os detalhes é a nossa correspondente Luiz Maiana, que está lá em Washington. A gente estava em Brasília, capital do Brasil, vamos à capital dos Estados Unidos, de capital a capital nessa conexão. Luiz, muito boa noite. O que mais o Peter Navarro disse, hein? Sempre sai um coelho dessa cartola aí. Boa noite, Marcelo, a você e a todos. Sim, sempre tem uma polêmica, não é? E a frase chamar os países dos BRICS de vampiros que sugam sangue dos Estados Unidos da América por conta de suas práticas comerciais desleais. Essa foi a exata frase que Peter Navarro falou numa entrevista a respeito do bloco. Além disso, ele chegou a dizer que, historicamente, esses países do BRICS, eles se odeiam e também eles se matam entre si. Além disso, Navarro chegou a dizer que duvida muito sobre o avanço do BRICS e também fez críticas ao governo russo, ao governo da China e, ao falar do Brasil, chegou a fazer críticas à política do presidente brasileiro, do presidente Lula, e também chegou a dizer que o país Brasil é um exemplo de país socialista. Vale lembrar que Peter Navarro, ele trabalha na equipe do Donald Trump desde a primeira gestão, desde a primeira vez que Trump foi presidente dos Estados Unidos, então, de fato, ele é um braço direito do presidente americano e um dos arquitetos dessa política americana tarifária que a gente tem acompanhado de perto agora nessa segunda gestão do presidente. E o Brasil também, ele já havia sido citado quando aconteceu a cúpula do BRICS no mês de julho, aí no Rio de Janeiro. Na ocasião, o próprio presidente Donald Trump, ele já tinha ameaçado tarifas adicionais aos países do bloco e também chegou a ameaçar tarifas posteriormente, tarifas aos parceiros comerciais da Rússia, e isso, claro, a gente entende que envolve também esses países do grupo dos BRICS. O Brasil também foi assunto durante uma coletiva de imprensa com a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Ela foi questionada a respeito de possíveis novas sanções para a Europa e para o Brasil, tudo isso em detrimento da questão da liberdade de expressão. Inclusive, no momento da pergunta, o jornalista citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caroline Leavitt, ela chegou a dizer que não tinha novas sanções ou algo para adiantar no período da coletiva de imprensa, mas disse que a liberdade de expressão é uma das prioridades do presidente Donald Trump. Ela acrescentou, inclusive, que o presidente já está trabalhando nessas sanções que a gente está acompanhando aí, sanções e tarifas específicas para o Brasil. E, além disso, ela acrescentou que o presidente Trump não tem medo ou receio de usar a força comercial e militar para, segundo Caroline Leavitt, garantir a questão da liberdade de expressão. Em resposta, a Embaixada do Brasil aqui em Washington fez uma postagem nas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, a liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está garantida em nossa Constituição e o presidente americano acredita firmemente nisso. Adotamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto pelo uso de tarifas, para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições a seus cidadãos dessa maneira. A gente, inclusive, separou aí o trecho em que Caroline Leavitt ela responde a esse jornalista e fala sobre essas sanções. Vamos acompanhar, então, o que disse a porta-voz da Casa Branca. O presidente demonstrou alguma preocupação com o presidente Bolsonaro, que está sendo impedido de concorrer. Tudo isso está ocorrendo no contexto do aumento da censura das plataformas online, das plataformas americanas e dos esforços para censurar os americanos. Pessoalmente, estou sendo investigado sob investigação criminal, com meus colegas brasileiros por publicar os arquivos do Twitter do Brasil. Estamos muito gratos pelo fato de o presidente ter imposto sanções Magnitsky ao juiz. O presidente Trump pensa em tomar outras medidas, já que parece que haverá uma condenação contra o presidente Bolsonaro, impedindo-o de concorrer? A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante de nosso tempo. Ela está consagrada em nossa Constituição e o presidente acredita piamente nela. Ele mesmo enfrentou a censura em seu caminho de volta a este belo salão oval aqui em Washington, D.C. Portanto, ele leva isso muito a sério, assim como eu sei o vice-presidente dos Estados Unidos e todo o governo Trump. E é por isso que tomamos medidas significativas com relação ao Brasil, tanto na forma de sanções quanto na alavancagem do uso de tarifas para garantir que países do mundo todo não estejam punindo seus cidadãos dessa forma. E, ao mesmo tempo, o presidente está, enquanto alavanca os Estados Unidos para salvaguardar nossos interesses no exterior, ele também está se certificando de que a liberdade de expressão permaneça aqui nos Estados Unidos da América. Portanto, não tenho nenhuma ação adicional para apresentar a vocês hoje, mas posso dizer que essa é uma prioridade para o governo. E o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poderio militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Em resposta à declaração da Casa Branca, o governo brasileiro divulgou uma nota. O texto diz: o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas.
É esse o dever dos três poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais.